Caros amigos e amigas, salve Maria. A partir de hoje, durante esse mês de julho, estaremos dando início a mais uma jornada de estudo do nosso apostolado da Defesa Católica, né? E o tema deste ano será sobre os novíssimos, né? Que, segundo o Catecismo Maior do Papa São Pio X, os novíssimos são chamados de os livros santos, as últimas coisas que hão de acontecer o homem. Basicamente são quatro: a morte, o juízo, o inferno e o paraíso. Tá? Existe também um outro termo chamado escatologia. Né? A palavra escatologia ela vem do grego eschaton, que quer dizer também os últimos acontecimentos. Bom, para esse estudo, estaremos utilizando as seguintes referências. Né? Eu gostaria de mostrar as referências para vocês. Primeiramente, a, a Bíblia Sagrada, ok? A Bíblia Sagrada. Depois, o Catecismo da Igreja Católica, né? Que é o livro de cabeceira de todo bom católico. E também um livro que eu recomendo que vocês possam comprar quando vocês puderem, né? Que é o livro do professor Felipe Aquino, chamado O Cristão Diante da Morte, certo? Esse livro aqui do professor Felipe Aquino, tá ok? Bem, como sempre, o objetivo das nossas jornadas de estudo não é esgotar sobre o assunto, né? É sempre fazer com que os nossos amigos e amigas do nosso apostolado ou não possam sentir apenas um gostinho e também de, por meio dessas fontes que eu citei, buscar saber mais informações a respeito do assunto. Tá ok? Bem, então antes da gente começar, eu gostaria de convidar os nossos amigos e amigas que estão me assistindo nesse momento a juntos fazermos a nossa oração inicial. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino. Que o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar os Teus desígnios. Se Tu, ó Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento, ensina-nos a escutar os outros e a nos deixar iluminar por Suas luzes e fazes que sempre busquemos a verdade. Desejosos disto, estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos. Mas, para começar, a gente pode fazer a seguinte pergunta: o que é a morte? Né? A morte é a separação entre o corpo, a alma e o espírito. Né? Como diz na Sagrada Escritura, no livro de Santiago, o corpo sem a alma é morto, né? O corpo ele vai para a terra e a alma ela volta para Deus, né? Com a morte, a matéria morre, ausentando-nos do corpo, né? Como diz na carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8, a segunda carta, ela diz assim: Estamos, repito, cheios de confiança, preferindo ausentar-nos deste corpo para ir habitar junto do Senhor. Né? O cadáver ele vai se deteriorando ou dissolve-se em seus elementos componentes, né? Como cálcio, ferro, hidrogênio, oxigênio. Já a alma humana ela não morre, ela nunca morre. Os homens podem matar o corpo, mas não podem matar a alma, como está no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 28. A morte, ela faz medo aos homens, mesmo aqueles que confiam em Deus. Nenhum agonizante deve envergonhar-se do seu medo, né? Também Jesus apelou para o seu Pai na cruz, com ele qualquer moribundo pode chamá-lo quando se aproximar a sua hora. Como malfeitor crucificado com Jesus, cada um pode pôr a sua confiança no que o Redentor lhe respondeu. Nosso Senhor respondeu assim: Em verdade digo, hoje estarás comigo no paraíso. Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículo 43.
É importante deixar claro aqui, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e amigas, que Deus criou o homem para a vida e não para a morte. Né? Deus não criou, Deus não é o autor da morte. Né? Quem é o autor da morte, infelizmente, é o diabo. No livro do Gênesis, a gente lê assim: Não comas, Nosso Senhor falando para o Adão e para a Eva, não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que comeres, morrerás. Isso está no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 17. Mas o homem, ele preferiu desobedecer a Deus. E a consequência foi o quê? A entrada da cena da morte. Em Gênesis nós lemos: Porque ouviste a voz de tua mulher, comeste do fruto da árvore, que eu te havia proibido comer. Maldita seja a terra por tua causa. Isso está no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 17. O livro da sabedoria afirma que Deus não é o autor da morte, nem se compraz com a morte dos viventes. E Deus criou o homem para a imortalidade e o fez imagem de sua própria natureza. Porém, por inveja do diabo que a morte entrou no mundo, experimentando-a, quantas são do seu partido. Está no livro da Sabedoria, capítulo 2, versículos de 23 a 24. Logo, meus irmãos e irmãs, a morte não vem de Deus. É sim fruto do pecado original. Deus é a vida. A morte passou a ser não somente a natural passagem da vida terrena para a eternidade, mas o último inimigo a ser destruído por ocasião da redenção final de Cristo. No livro dos Coríntios, nós lemos: O último inimigo a ser derrotado será a morte, porque Deus rejeitou tudo debaixo dos pés. Isso está no primeiro livro, vocês podem conferir aí, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 26. A morte ela foi contrária aos desígnios de Deus, Criador, e entrou no mundo como consequência do pecado. A morte não deve ser a única certeza que temos nessa vida. Até porque se você, que está me vendo, tem a certeza que está vivo, então você não pode ter a certeza só da morte. Isso aí é uma coisa interessante, né? Porque há muitas pessoas que eu escuto dizer que a morte é a única certeza. Não, a morte não pode ser a única certeza, né? Senão você também não teria certeza que está vivo, não é verdade? É... A saudade, meus amigos, meus irmãos e irmãs, ela é amarga. E as lágrimas não podem deixar de rolar quando perdemos uma pessoa querida. A pessoa pode chorar, pode pode chorar mesmo, porque chorar ele não é um mal em si. Cristo chorou quando perdeu o amigo Lázaro. A fé, ela não deve ser vista como uma insensibilidade e dureza no coração. O cristão pode chorar, mas deve chorar com quem tem fé na ressurreição. As lágrimas são o tributo da natureza, mas sem desespero, sem desilusão. Santo Agostinho, ele disse em seu sermão: sentimos pelos mortos uma tristeza de certa forma natural. Na verdade, não a fé, mas a natureza sente horror à morte. Os corações piedosos podem, portanto, entristecer-se com uma dor salutar pela morte de seus entes queridos, e por condição mortal podem derramar lágrimas que serão consoladas e diminuídas pela fé, pela qual cremos que os fiéis, quando morrem, caminham à nossa frente e passam para uma vida melhor. Que grande felicidade, meus irmãos, será para nós poder reencontrar, depois de ter chorado tanto a ausência de uma pessoa querida que se foi. Não nos deixemos levar ao desespero quando alguém parte. Não somos pagãos. Diz o Apocalipse que lá na eternidade não haverá mais pranto, nem lágrimas, nem luto. Eu digo isso para vocês também, fazendo essas afirmações, porque ano passado, eu perdi uma pessoa muito querida minha mãe, uma pessoa muito especial para mim, uma amiga,
uma companheira, e por que não dizer, eu que não tenho esposa, né? Por que não uma esposa para mim, né? Seria perfeita. Não só da minha mãe, mas os meus pais. Meu pai, esse ano, ele completa 20 anos de morte. A minha mãe tem 1 ano e 2 meses de que se foi. Então, a gente temos que ter essa esperança de que a gente vai poder, sim, se encontrar na eternidade com os nossos parentes, nossos entes queridos. A gente precisa alimentar isso dentro de nós enquanto cristãos católicos, tá? Porque é isso que ensina a igreja, isso que ensina os santos. Vocês veem que eu li aí esse trecho do sermão do Santo Agostinho, né? Então, nós precisamos acreditar sempre nisso, né? É, é claro que no caso da minha mãe, ela morreu por uma doença, né? Mas e quando uma pessoa morre por suicídio? O que é que a Igreja Católica nos diz sobre isso, né? Ela diz o seguinte, que a gente não pode se desesperar com a salvação dos que praticam o suicídio. A Igreja Católica ela nunca publicou um decreto com o nome de algum condenado, embora já tenha canonizado milhares de santos, né? O ano passado eu postei no blog Defesa Católica um artigo bem interessante, falando justamente sobre esse assunto. O que a Igreja Católica tem a dizer sobre o suicídio? Tá? Foi postado em nosso blog. Tá? Então eu vou ler aqui para vocês o que o Catecismo da Igreja, certo? Que eu mostrei ainda agora, ele nos fala a respeito desse assunto, porque nada melhor do que a Igreja para nos ensinar a respeito desses assuntos, né? Que para nós muitas vezes são muito delicados, difíceis, mas que precisam ser encarados, por mais que difícil que seja, né? Cada qual é responsável perante Deus pela vida que lhe deu. Deus é o Senhor soberano da vida. Devemos recebê-la com reconhecimento e preservá-la para a sua honra e salvação das nossas almas. Nós somos administradores e não proprietários da vida que Deus nos confiou. Não podemos dispor dela. O suicídio contraria a inclinação natural do ser humano para conservar e perpetuar sua vida. É gravemente contrário ao justo amor de si mesmo. Ofende igualmente ao amor do próximo, porque quebra injustamente os laços de solidariedade com as sociedades familiar, nacional e humana, em relação às quais temos obrigação a cumprir. O suicídio é contrário ao amor do Deus vivo. Se for cometido com a intenção de servir de exemplo, sobretudo para os jovens, o suicídio assume ainda a gravidade do escândalo. A cooperação voluntária no suicídio é contrária à lei moral. Mas perturbações psíquicas graves, a angústia ou o temor grave de uma provação, de um sofrimento, da tortura, são circunstâncias que podem diminuir, atenção, diminuir a responsabilidade do suicídio. Não se deve desesperar da salvação eterna das pessoas que cometeram o suicídio. Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, oferecer a ocasião de um arrependimento salutar. A igreja ora pelas pessoas que atentaram contra a própria vida. Isso é o que ensina o nosso catecismo da Igreja Católica, né? Número 2280 a 2283, certo? E quando as pessoas dizem que tem gente que fala que quando a pessoa morre, as almas ficam vagando por aí. Mas na verdade, a igreja não ensina sobre isso. Não fala sobre almas vagando. A partir do momento que ocorre a morte, seja de que forma for, você já é julgado por Deus pelo juízo particular, tá? Juízo particular. Na próxima semana, o que é que vem depois da morte? Né? O que é que vocês acreditam que vem depois da morte? Nós vamos estar falando sobre o juízo particular e o juízo final. Tá certo? Ok? Espero que vocês tenham entendido, tenham esclarecido um pouco a respeito sobre esse assunto. É claro que aqui teria outras coisas a respeito, haveria outras coisas para falar a respeito da morte, mas
como eu disse, essa jornada de estudo é uma jornada apenas como um aperitivo para que vocês, meus amigos e amigas, possam ir em busca de mais coisas a respeito desse curioso assunto, tá? Vamos à nossa oração final? Senhor, nós te damos graças por mais este encontro, no qual compartilhamos nossas alegrias e esperanças, ilusões e desilusões, projetos e dificuldades. Nós te damos graças também por tua bondade e tua presença em nós. Fazes que cresça entre nós o espírito fraterno, que tenhamos um só coração e uma só alma e que sejamos uma família evangelizadora. Amém. Muito bem, meus amigos e amigas, eu gostaria então de encerrar por hoje a minha participação aqui com vocês nesse primeiro vídeo da nossa jornada de estudo tratando desse assunto sobre os novíssimos, tá? Na próxima semana a gente vai dar continuação, né, sobre esse assunto, tá? Então, desejo a vocês tudo de bom, que Deus os abençoe, que os anjos os proteja e salve Maria.